Falando um pouquinho a respeito do Rodrigo Sabatini, engenheiro civil, especialista em inovação, presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, diretor do Zero Waste International Alliance. Convidamos, portanto, o presidente do Instituto Lixo Zero, Rodrigo Sabatini, para proferir a palestra Construção de Comunidades Lixo Zero. Bom, boa noite, muito obrigado, muito honrado de estar aqui no Tubarão para falar com vocês sobre um futuro mais do que possível, mas um futuro inevitável nos dias de hoje, que é a construção de um mundo sem lixo. Então, vou tentar explicar como isso é possível, porque nós temos diversas confusões na nossa cabeça até com a palavra lixo. Como o prefeito aqui, muito rapidamente, colocou, e sabiamente também, colocou quais são as diferenças, o que significa ser lixo zero. E eu vou tentar explicar para vocês e quem sabe a gente possa construir como em outras comunidades nesse mundo, uma sociedade sem lixo. Isso só é possível com a união de toda a comunidade. Não existe leis que consigam fazer isso sozinho. Bom, você pode ir. Vai lá. Por favor. Eu tenho que ficar aqui. Bom, já foi falado sobre o conceito do lixo zero. A tua explanação acho que foi melhor do que a minha aqui, que está muito técnica. Mas lixo zero, para começar, não é uma mágica. A gente não consegue parar de produzir lixo. Vamos conseguir essa mudança na nossa sociedade de um dia para o outro. Então, a primeira coisa, e aí o prefeito foi novamente muito feliz na sua colocação, a primeira coisa, até por causa da formação dele, de engenharia, a primeira coisa é a gente estabelecer uma meta. Quanto que a gente quer que a nossa sociedade seja uma sociedade lixo zero? E daí toda a sociedade vai mirar aquilo, vai se estruturar para aquilo, vai se aproveitar as oportunidades para aquilo. Hoje nós temos um grande problema nesse país, nós temos uma política nacional de resíduos sólidos, que é uma política, que é uma lei muito, muito moderna, a mais moderna do mundo, que compartilha a responsabilidade com todos, com o governo, indústria, varejo e consumidor, mas nós não temos hoje profissionais preparados para fazer essa transformação. Se é alguém que eu sinto falta aqui entre vocês, são dos estudantes. Eu gostaria muito de... então você é representante. Então, por quê? Porque a gente precisa quando se faz hoje engenharia sanitária, a engenharia sanitária é focada na mediação, na remediação de um problema. As matérias são como eu vou solucionar o problema do lixo. Não existe o foco de como eu vou evitar o lixo. Isso em todas as universidades da nação. Então não existe um foco de como que eu vou evitar o problema, como que eu vou atenuar esse problema. Não, é como eu vou remediar uma vez que o problema esteja feito. Então isso que a gente precisa mudar. A gente precisa de uma nova geração de técnicos, de profissionais, de pensadores, para que a gente mude isso aí. Por isso que a meta é tão importante. Uma vez estabelecido que a gente vai ter uma meta em Tubarão, que seja 2025, 2030, toda a sociedade, os empreendedores, os estudantes, todo mundo vai se preparar para aproveitar uma oportunidade de uma nova sociedade. Então, lixo zero é uma meta com valores éticos, econômicos, eficientes e visionários para orientar as pessoas a mudar seu estilo de vida e práticas para emular os ciclos naturais sustentáveis, onde todos os materiais descartados são projetados para tornar-se recursos para outras pessoas usarem. Nós estamos, depois eu vou falar mais sobre isso, nós estamos em diversas crises nesse planeta. Nós estamos hoje consumindo muito mais recursos do que a gente pode produzir, do que o planeta pode repor. Desde 1988 a gente passou a linha da igualdade do consumo com a reposição.
Então a gente já está consumindo reservas, desde 88 o planeta consome reservas que ele não pode repor. Então a gente vai chegar numa crise muito séria no futuro. Lixo zero significa projetar e gerenciar produtos e processos para evitar e eliminar sistematicamente o volume e a toxicidade de resíduos e materiais. Conservar e recuperar todos os recursos e não queimar ou aterrá-los, porque são recursos. Não tem sentido a gente aterrá-los ou queimá-los. Implementar o lixo zero e eliminar todas as descargas da terra, água e ar que são uma ameaça para o planeta, o homem, o mundo animal e vegetal. Bom, então o lixo zero, para começar, a gente precisa estabelecer uma meta para a solução dos problemas. Não é algo mágico, é um programa de qualidade total. É um programa de melhoria contínua. Então, porque todo mundo fala zero não existe para mim. Isso é uma coisa recorrente quando falo. Mas qualidade total também não existe. É uma melhoria contínua que fez todas as nossas indústrias melhorarem muito a sua qualidade por causa desse programa. Considera-se lixo zero que ele destina corretamente mais de 90% dos resíduos provenientes do consumo. Hoje a gente estabeleceu a nível mundial que 90% é um nível. Então, tá bom, a gente não é zero, eu sou 92%, tá bom? Tá bom, 92% é um bom. Bom, vamos falar então como que a gente chegou até aqui, qual é o problema. Hoje no planeta nós temos, na verdade a gente já emporcalhou o planeta todo. Onde o homem passou, ele está emporcalhado. Não existe lugar onde o homem passou onde não tenha lixo. Está no fundo do mar, está no deserto, está nas montanhas, está no Everest. Lá em cima tem lixo. Está no espaço. Hoje a gente tem problema de mandar uma nave espacial porque pode se chocar com lixo que deixaram lá. Então, aonde a gente se meteu tem lixo. A gente também, quando era criança, sempre dizia assim, a gente vai explorar a terra e depois a gente vai explorar o mar, porque o mar é uma riqueza e tal. O mar já está todo ele poluído. Mais do que poluído. Na verdade, a gente tem um problema hoje muito sério, que é o do microplástico, que é um problema muito sério hoje, que os micro-organismos têm plástico dentro deles. Tá? Então, a coisa está ficando muito séria. Mas, isso aí, aí está representado um vórtex, um sumidouro na água, que fica entre os Estados Unidos e a Ásia, mas todo oceano tem um negócio desse, na parte norte e na parte sul. Todo oceano tem um redemoinho. Todo plástico que é colocado na costa dos Estados Unidos vai acabar indo para esse redemoinho. Então esse redemoinho ele tem o tamanho de metade do Brasil e uma profundidade de quilômetros. Como eu disse, cada oceano tem um desses, no hemisfério norte, outro no hemisfério sul. Vai lá. E daí as focas vão lá, daí eu passo, ganho uma gravata, um cachecol. Vai. Aí tem uma tartaruga, que é uma foto famosa, que quando era criança levou uma ilhada de plástico e cresceu assim dividido. E tudo isso vem de praias como essa. Só que essa praia não é um absurdo. Essa praia é uma praia normal de qualquer parte do mundo. Poucas partes do mundo não têm esse problema. Hoje em dia, porque a gente está falando em oceano, a gente está falando numa economia, numa situação global. Então, nessa praia tem lixo local, mas tem lixo de Hong Kong, tem lixo da Europa, tem lixo da África. Então, as praias estão se tornando assim. E você limpa todo dia, e o outro dia está muito parecido com isso aí. Existem diversas ações no mundo hoje de limpeza de praia com jovens, que envolvem milhões de jovens no mundo. E todas elas vêm assim. Bom, aquela situação da praia, na verdade, veio de situações como essa, que são os lixões. No Brasil, a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que todos os lixões devem ser fechados até o dia 2 de agosto de 2014, esse ano.
para que fechassem todos os lixões, era necessário que todos os municípios e grandes geradores fizessem um plano até o dia 2 de agosto do ano passado, de 2 anos atrás, que não fizeram, só 10% dos municípios fizeram. E menos de 30% dos municípios fizeram agora, faltando 2 meses para o final do prazo. Bom, o plano não era uma brincadeira, o plano era coleta de dados para que a gente possa planejar o que a gente vai fazer. Se menos de 30% dos municípios fizeram, é claro que o planejamento fica inviável, e daí nós vamos ter um caso de problemas. 51%, 52% dos municípios do Brasil vivem em lixões, tem lixões. Tem regiões do Brasil que não tem um aterro, só tem lixão. Santa Catarina, que é o estado que a gente vive, por acaso não tem lixão. Por acaso não. Tem um processo que não tem lixão, foram fechados há muito tempo, então nós temos só aterros sanitários. Alguns controlados, mas a maioria sanitária. Bom, e ali a gente divide a gente vê pessoas disputando comida com cachorros, com tudo que é possível. Essa situação aqui é uma cidade. Essa cidade chama-se Napoli, na Itália. O que eu gosto de mostrar essa foto porque é o seguinte: isso aí foi uma greve de garis, de coletores de resíduos. Essa greve, quando começa uma greve, nós temos 3 coisas que eu acho que é importante nessa foto. Primeiro, que aonde se começa, que alguém botou o primeiro saco, vai virar uma montanha. Porque quando você vai depositar o lixo, você olha onde tem o primeiro saco. O cara que botou o primeiro saco, botou uma placa ali, põe aqui. E aí vira uma montanha. A segunda, que as greves de garis, elas são greves que são solucionadas rápido. Nesse caso aí não foi rápido, demorou meses. Mas normalmente são rápidos, porque o lixo tem uma característica de urgência. Depois eu vou falar mais sobre isso, mas o lixo é um mercado de urgência. É como se fosse um bombeiro, como se fosse uma segurança pública. E todo mundo usa essa força da urgência contra todo mundo. Né? Todo mundo tem essa carta da urgência. Mas o que mais me espanta aí é outra coisa. O que mais me espanta aí é que todo dia, durante 2 meses, alguém, uma mãe de família, um pai de família, uma criança, saiu de sua casa com um saco de lixo e botou nessa montanha. Todo dia, ninguém pensou assim, como é que eu vou evitar o problema, como é que eu vou ajudar a sociedade a não ter problema. Não, todo dia, ninguém queria saber do problema. Todo dia, toda a sociedade contribuía para o problema. Essa situação ela é igual em diversas quadras da cidade. Isso aí é essa quadra. Tinha esse depósito, na outra quadra tinha outro depósito. Então ninguém parou para parar e refletir sobre o seu comportamento. Todo mundo estava ajudando a provocar um problema. Bom, vamos lá. Mas como é que isso aí começou, na verdade? Antes da Revolução Industrial, a gente não tinha muito lixo. Nós tínhamos lixo, nós descartávamos as coisas. Mas também a gente não tinha muita coisa organizada. Antes da Revolução Industrial, a Revolução Industrial organizou a nossa sociedade, organizou da forma dela. Então, antes da Revolução Industrial não tinha ruas retas, você não cortava morros, você acompanhava a terra, não tinha horário, você tinha dia do sol, o horário do sol, essas coisas, mas você não tinha o controle da hora, não tinha nada disso. Veio a Revolução Industrial e começou a implementar processos e regras, por isso que todo mundo aqui está em linha, está tudo bonitinho. E daí a gente começou a melhorar a nossa capacidade de produção. Uma coisa que a Revolução Industrial fez também foi, depois eu vou falar mais um pouco sobre isso, foi implementar o processo. E no final desse processo tem uma etapa chamada descarte. Então tudo que passou pela Revolução Industrial, ela obedece às etapas do processo e a última etapa é o descarte. Então,
Depois da Segunda Guerra Mundial, isso aí virou um absurdo. Porque guerra é uma coisa que faz a gente produzir muito. A gente produz para matar o outro, a gente produz para viver e a gente produz para se proteger. Então, é muita produção e muito acelerado. Então, vocês podem ver que no gráfico ali, além do número de pessoas que aumentaram, que a gente está chegando a 7 bilhões ali de pessoas, o volume de lixo produzido por essas pessoas é muito grande também, o número de resíduo produzido por causa da produção. Isso é um problema sério que a gente vai enfrentar no futuro, por causa que são as necessidades que o mundo nos gera. E como é que a gente vai chegar no equilíbrio no futuro, já que a gente está consumindo mais do que a gente pode, mais do que o planeta pode nos dar? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Mesmo que eu quisesse fazer todos os carros elétricos desse mundo, eu não poderia, porque eu não tenho lítio no mundo suficiente para todos os carros elétricos. O mundo é finito, os recursos são finitos. Assim como tem animais em extinção, como tem árvores em extinção, tem minérios em extinção. Então, mesmo que eu queira transformar tudo em verde, eu não consigo transformar tudo em verde, porque eu não tenho recursos, não tenho material para isso. Então, isso é uma coisa séria. E a gente vai ter que chegar um dia num equilíbrio. Esse equilíbrio a gente vai ver que o dia vai chegar. Bom, então hoje a gente consome muitas terras. Eu vou dar um exemplo sobre mim. Eu meço meus níveis de consumo em diversas áreas. Quanto eu consumo de alimento, quanto eu consumo de roupa, essas coisas assim. Eu trabalho com isso, eu sou um cara consciente de todas essas coisas. Em todas eles eu consumo menos do que no planeta. Menos no CO2, porque eu viajo muito de avião. Porque eu dou palestra, porque eu faço parte de uma organização mundial, participo de diversos congressos. O meu perfil quanto ao CO2, se todo mundo fosse igual a mim, era necessário 6 planetas. Então, se todo mundo viajar igual eu viajo, se os 7 bilhões viajarem como eu viajo, seriam necessários 7 planetas para sustentar todo mundo viajando no mesmo nível que eu viajo. Quantos planetas a gente tem? 1. Então não é possível que todo mundo viaje como eu. Agora, como é que eu vou dizer para o chinês que ele não pode viajar tanto quanto eu? Porque é legal viajar, tudo certo, mas, se você quiser viajar, se você ter um carro, o planeta vai explodir. Então você não pode ter um carro. É bom ter carro porque eu tenho um, mas você não pode ter um. Como é que a gente vai chegar nesse equilíbrio no futuro? Então, ou a gente vai pelo bom senso, ou a gente vai chegar numa crise de guerra, de humanidade, porque alguma situação, porque o planeta não quer nem saber. Ele não vai se duplicar pela gente. A gente vai ter que chegar no equilíbrio. Vai lá. Bom, como eu estava falando para vocês, nós temos, antes da guerra, das guerras mundiais, a Revolução Industrial implementou o sistema linear. E no final desse sistema linear tem o descarte. Depois da guerra, se inventou uma coisa que se viu aquele montanha de lixo, assim, a gente tem que fazer alguma coisa com isso, tal, não sei o que a gente vai fazer? Está dentro ali, tem um monte de dinheiro dentro desse lixo. Vamos separar e reciclar. Eu sempre dou o exemplo desse negócio que é como se fosse um tubo de esgoto saindo dali. Aí está sujando o chão, porque o esgoto começou pingando, e daí alguém pensou e disse assim, o que a gente vai fazer? Alguém teve a ideia de assim, vai lá e limpa o chão. Mas ninguém pensou em fechar o esgoto, ou diminuir o fluxo. Não dá mais para limpar. Esse negócio começou a verter de uma velocidade, de um volume tão grande, que não dá mais para limpar. Ou a gente fecha esse tubo, ou vai todo mundo morrer embaixo desse negócio. Não dá mais, não tem como fazer isso. Bom, vai lá. Então a única solução é que a gente faça tudo para que nada saia desse negócio. Que hoje esse processo se chama de economia circular. De tudo que eu criar tem que ser pensado no final da vida dele, como é que ele volta para cá.
Depois eu vou dar alguns dados sobre o que isso está acontecendo no mundo, mas tudo que for criado, tem muitas coisas, muitas indústrias já mudando isso. Mudando agora, a Coca-Cola mesmo vai fazer garrafa de PET de cana-de-açúcar. Quer dizer, não vai ser plástico mais, vai ser cana-de-açúcar. Então você vai poder botar e vai virar adubo a garrafa de plástico. Então, bom, já é um ponto a menos. Cápsula de café, agora a Nespresso está lançando uma cápsula de café orgânica e outra reutilizável. Porque não dá, cada cafezinho é uma cápsula fora. Então, toda a indústria vai repensar, tem que repensar seu processo, pensando no final da vida daquele produto, que ele não vai ser mais aceitável ser descartado. Hoje já não é mais aceitável, como o prefeito falou. Quem de vocês aqui quer ter um lixão ou quer ter um aterro como vizinho? Ninguém. Tá, mas a gente hoje precisa de aterro. Então daqui a 15 anos não vai ser aceitável, 15, 20 anos, não vai ser aceitável que alguém produza alguma coisa sem pensar no final da vida dessa coisa. Como que vai ser reutilizado isso? Bom, mas isso aí tem todo um problema que é, no Brasil, principalmente, por causa da nossa língua, nós temos um grande problema de comunicação. Para eu falar aqui com vocês, para vocês poderem me entender, eu preciso me comunicar. Nessa comunicação existe um código. E no código quer dizer que quando eu falar uma palavra, todo mundo tem que entender essa palavra. Não posso falar alemão aqui se todo mundo não fala alemão. Vocês não vão entender. E quando eu falo a palavra lixo, eu tenho um problema muito sério, porque eu tenho uma concepção do que é lixo. Quando eu falo lixo, aparece uma imagem na minha cabeça do que é lixo para mim. Que, pela minha experiência, não é a mesma coisa que é para vocês. Se eu falo camisa, todo mundo sabe. Camisa é isso aqui, e todo mundo sabe o que é camisa, todo mundo me entende. Agora, quando eu falo lixo, vocês têm uma visão diferente do lixo. Eu não vou ficar perguntando para vocês, mas assim, muita gente me fala, lixo é aquilo que eu não uso mais. Bom, tem muita coisa que eu não uso que não é lixo. Lixo é aquilo que é inservível. O lixo é aquilo que é disposto de alguma forma. Tem um monte de coisas. Então, a primeira coisa, se eu estou falando o que é lixo, zero, eu tenho que explicar o que é lixo para mim, para a gente uniformizar nossa informação, nossa comunicação. Vai lá. Aí tem um saco de lixo lá, né? Que é o que eu vou abrir. E aí tem uma lata toda amassada e suja, que também é um lixo. Vai lá. Isso aí também é um lixo. Volta só uma coisa. Bom, isso aqui é um lixo. Vocês concordam que se eu botar essa lata aqui em cima, até estava com medo de perder um negócio, se eu botar alguma coisa, ao sair daqui, é urgente que alguém tire aquela lata imunda ali de cima. E acabando a minha palestra, alguém tem que limpar aquilo ali, porque é um lixo. Se eu tivesse só a lata, não tinha essa urgência, porque ela não configuraria um lixo, eu configuraria uma lata. Vamos explicar mais. Vai lá. Isso aí é o que a gente vê na rua, está tudo, está até bonitinho, tudo reciclado, tudo plástico. Mas ainda é um lixo, não é um lixo. Está tudo sujo, imundo. Vai lá. E daí, isso aí é o que eu encontro dentro daquele saco de lixo. Bom, eu te pedi algumas coisas, você trouxe aí. Vamos para a rede do papel. Bom, isso aqui é uma folha de papel. Isso aqui é um exemplo bem legal do que eu quero falar. Isso aqui é uma folha de papel num formato que é mundial, global, que é o formato da folha de papel. E esse aqui é o formato A4. Se for na China, na Rússia, em qualquer lugar, não pedir papel A4, vai vir esse papel. Nesse tamanho. Isso aqui é um grande exemplo da Revolução Industrial, que
que eu acho. Bom, eles conseguiram padronizar a folha em gramatura e tamanho e tal, e vendem desse jeito. Aquela folha vem nesse pacote, que é uma resma de papel. São 500 folhas. Isso aqui é igual no mundo inteiro. Por que eles fizeram uma resma de papel? Porque é melhor para transportar, porque é melhor para armazenar, para comercializar. Fica tudo mais fácil se eu tiver o papel numa resma, organizado. Ninguém questiona isso. Bom, ela aqui eu pedi para eles, eu tenho uma folha de papel, a primeira coisa que eles falaram para mim é, bom, você vai usar uma folha de papel nova, né? Eu disse, não, é um rascunho que eu quero. Bom, então eles foram lá, pegaram uma folha de papel que eles não vão usar mais, usaram lá, não usaram outro, mas a gente poderia ter usado outro. E depois disso, o que a gente faz? Qual é o nosso procedimento? Faz primeiro uma bolinha de papel, acha um lugar e joga o papel. Agora nós temos um problema, que agora a gente não tem mais uma folha de papel, agora tem uma bolinha de papel. E uma resma de papel, daquele jeito, se você transformar em bolinha, é igual a 1 metro cúbico de bolinha. Como é que eu vou transportar 1 metro cúbico de bolinha? Como é que eu vou armazenar 1 metro cúbico de bolinha? Como é que eu vou transformar 1 metro cúbico de bolinha? Eu estou falando só em bolinha. E se eu tiver um chiclete na bolinha? Acabou o processo. Se eu tiver um copinho de papel, um copinho de plástico com café dentro da bolinha, acabou o processo. E eu não posso mais fazer mais nada com o meu papel, que poderia virar outro papel, que poderia virar outro papel, que poderia virar outro papel. E agora eu não consigo mais processar isso. Por que eu não encaminho essa folha de papel igual ela me veio? Por que eu tenho que amassar essa folha de papel da reciclagem? Qual o sentido que a gente tem? Por que no escritório, depois que eu usei, eu não posso ter uma caixa de papel usado que vai para a reciclagem? Essa bolinha, uma hora que eu pego essa bolinha e deixo aqui no chão, é urgente que alguém venha pegar essa bolinha antes do próximo evento. Se eu tiver uma folha de papel em cima dessa mesa, qual é a urgência que eu tenho para o próximo evento? Se eu tiver essa bolinha dentro da minha lixeira, é urgente que alguém limpe isso para amanhã. Se no meu escritório eu tiver uma caixa de folha de papel usada, quantos dias eu posso ficar com essas caixas de papel usado sem que ninguém vá no meu escritório pegar nada? Meses? Até ano. Posso fazer uma caixa grande, depois eu vou lá, humanitariamente entrego para o catador, se for o caso, ou para o reciclador, digo, faça a logística para mim disso aqui. Agora, enquanto tiver isso aqui com bolinha, não tem nada o que fazer. E pedir para o catador tirar os chicletes de cima é sacanagem. Né? Pedir para o catador tirar o copinho para ele pegar o que ele precisa para viver é sacanagem. Então, isso é um exemplo de como a Revolução Industrial nos preparou. A Revolução Industrial nos preparou para que a gente fizesse tudo de forma organizada dentro do processo. Quando chega no lixo, a gente pensa de outra forma. Porque talvez no passado fosse mais econômico jogar fora, jogar bom. Todo mundo pergunta qual é o modelo mais fácil. O mais fácil é jogar pela janela, óbvio. Né? Só que você não tem consequência depois. Mas só você botar no rio. Mas não é o certo a fazer. Mas antigamente até talvez se faça um pouquinho. Bom, aqui a gente está numa área bem desenvolvida de copo plástico. Mas copo plástico é outra coisa também que eu sempre uso como exemplo. Nós estamos num copo plástico, eu estou com sede, vou tomar uma água. Bom, de onde veio esse copo plástico?
Veio da Bacia de Campos. Bacia de Campos, a gente foi lá, tirou o petróleo. Tivemos sorte que não vazou. Se vazou, um monte de gente teve problemas. Mas a gente teve sorte, não vazou. Botamos isso num navio, botamos isso num tubo, levamos até Cubatão. Em Cubatão, botamos uma petroquímica que transformou isso aqui em polímero. Do polímero, a gente mandou os pellets aqui para Criciúma, que transformaram em copos. Em copos, levaram para o supermercado, tudo organizado, porque é industrial, né? Levaram para o supermercado, o pessoal comprou. A gente veio aqui, me oferecendo o copo, eu senti sede, vou tomar água. E acabou. E agora eu estou com sede de novo. E agora? Vamos lá começar tudo de novo. O que o planeta tem que fazer para saciar a minha necessidade de tomar um gole de água de novo? Vamos lá na Bacia de Campos, vamos depois para a Bacia, para o Batão, depois vamos para o Criciúma, depois vamos para cá. Se eu sentisse 10 vezes a necessidade de tomar água por dia, 10 vezes o planeta vai ter que trabalhar para me saciar a vontade de tomar água, sendo que podia tomar água de diversas formas que não fosse aqui. O que era uma emergência virou algo trivial. E é por isso que o planeta não suporta a gente. Bom, vai lá, vamos lá. Vidro. Vidro é uma coisa muito engraçada, porque vidro, se eu quebrar um vidro, eu tenho ele de novo. Igualzinho. Eu quebro de novo, tenho ele de novo. 100%. E ainda economizo 30% da energia. Eu sempre digo que vidro foi uma das benesses, um presente de Deus para a gente. Porque ele é reutilizável quantas vezes você quiser. Agora, Deus fez uma sacanagem. Porque Ele deu o vidro para a gente e disse assim: ou você usa e recicla, ou esse negócio vai demorar 1 milhão de anos para se decompor. É o material que mais demora para se decompor. É o mais reciclável e é o que mais demora para se decompor. Então Deus disse: ó, tem um negócio aqui que você pode reusar quantas vezes você quiser. Agora, se você negar a usá-lo, vai ficar 1 milhão de anos enterrado esse negócio. O vidro em todas as comunidades que trabalham na redução de resíduos tem um programa especial para vidro. Primeiro, por causa dessa característica dele. Segundo, porque ele é perigoso na coleta. Terceiro, porque o valor dele é muito pequeno. Então, o valor hoje do vidro no Brasil é alguma coisa em torno de 2 centavos, 4 centavos o quilo. Para a gente coletar e dar destino e aterrar isso, vai custar em média 25 centavos por quilo, sendo que ele usa 4. Então não tem sentido eu pagar para aterrar ou para coletar. Eu tenho que fazer um programa que todo mundo me entregue o vidro, para evitar esse custo e para a gente poder reciclar. Eu sempre boto o prefeito brincou sobre calvície. Bom, eu tenho uma família de 4 pessoas, eu e 3 mulheres. Na minha casa, todo santo dia, a gente usa o shampoo. O shampoo, eu uso menos, eu uso mais, óbvio. O shampoo, então a embalagem de shampoo está sempre limpa, lavada, todo dia é lavada essa embalagem. Eu fico me perguntando qual é o sentido de eu pegar e porcalhar essa embalagem na hora de entregar para a reciclagem. Se toda hora eu estou cuidando que ela fique limpa. Aliás, todas as embalagens da nossa casa estão limpas. Estão dentro da nossa geladeira, estão dentro do nosso armário, ficam em cima da nossa casa, da nossa mesa, estão na nossa despensa. Qual é o sentido de eu passar isso à frente sujo? Porcalhado. Se ela veio limpa até a gente manteve limpo e na hora de passar adiante a gente porcalha tudo. Aí tem diversas, no Brasil tem ainda uma questão de, às vezes aparece algo mal na história, que é, bom, quem vai cuidar disso é um catador e o cara tem que trabalhar, tem que merecer isso.
alguma coisa nesse sentido. Vai lá. Bom, isso aqui é um projeto que tem em Florianópolis e que, na verdade, é baseado em alguns projetos da Europa também. Por que tem uma lixeira e não posso guardar muitos resíduos assim? Isso é em condomínios de 40 apartamentos lá em Florianópolis, 48 apartamentos. Tem diversos assim, que em vez de lixeiras, eles tiraram a lixeira fora e construíram um almoxarifado de embalagens vazias, um residuário. Então lá não tem rato, não tem cheiro, não tem urgência, né? Então por que não pode ser assim? Por que eu tenho que misturar tudo e jogar de tudo que é jeito? Vai lá. Ou assim. Então, esses prédios são lixo zero. Nada, o que vai para o aterro deles é menos de 10%. E uma vez implementado isso aí, fica natural para as crianças, porque é natural. Está dentro da nossa formatação. A gente foi educado para manter todo o nosso mundo limpo, organizado e bonito. Essas três chaves, esses três conceitos eles permeiam toda a nossa programação neurolinguística da Revolução Industrial. Para você ser eficiente nesse mundo, você precisa estar organizado, limpo e bonito. Tudo que for desorganizado, sujo e feio é considerado pela gente, de alguma forma, lixo. Então, quando alguém diz eu separo meu lixo, eu imagino alguém botando a mão numa meleca e separando, porque eu não acredito que alguém faça. Os catadores fazem, na verdade. Né? Quando alguém diz eu limpo meu lixo, diz, mas como que o cara pega, bota a mão naquela meleca e vai limpar? Porque lixo para mim é tudo que é desorganizado, feio ou sujo. Isso afetou um monte da nossa sociedade. Porque quando a gente era, hoje as coisas estão mudando, até pouco tempo, tinha um mato, e o mato normalmente é desorganizado, nem sempre é bonito, e é úmido e tal, era mais bonito você tirar o mato e botar um azulejo. Isso aí era eficiente. Então, até esse conceito da Revolução Industrial acabou afetando toda a nossa relação com a natureza. Bom, se você tiver todas essas coisas separadas, aí você consegue pensar numa comunidade de lixo zero. Porque quando você tem o lixo, você tem aquela massa de coisas sujas, só tem um caminho para o lixo. O aterro. Não tem nada economicamente viável que você possa separar aquele negócio. Tudo tem que ter subsídio de alguma forma, porque é lixo. Uma vez misturado, quem vai separar aquilo? Manualmente ele é impossível, dentro do volume que a gente tem. A gente pode até fazer programas sociais com catadores, não vai resolver o problema da nossa cidade. Usando máquinas, nem a Alemanha ou os Estados Unidos conseguiram fazer programas altamente eficientes com separação mecânica. Porque estão sujos, de qualquer forma. Agora, uma vez que tudo esteja limpo e separado e organizado, como estava naqueles prédios, como pode estar no centro da cidade, como pode estar em diversos locais, que as pessoas entreguem separadas, saem da sua casa com essa coisa separada, aí a gente começa a construir uma nova sociedade, cheia de oportunidades para esses resíduos. Então você vai ter, vai ser o orgânico que vai virar adubo, vai ser compostado e vai virar adubo, que é uma coisa muito importante também, porque o Brasil importa mais de 70%, não sei qual é o número, de fertilizantes. Ora, na casca do nosso alimento estão os nossos fertilizantes. Se você composta, o fertilizante está devolvendo ele para a terra, evitando a necessidade de importar. Então, o orgânico é uma grande chave disso. Aí você tem o plástico, vai surgir uma empresinha de plástico. Você tem o óleo de cozinha, agora um amigo meu acabou de inaugurar uma usina de óleo de cozinha do biodiesel, né, em Fortaleza,
que dá para botar numa cidade aqui também, coleta o óleo para ter biodiesel. Você tem um cara que vai cuidar de papelão, tem um cara que vai cuidar de reuso, que agora a nova tendência não é nem a reciclagem, é o reuso. Eu estava falando do Guilherme aqui, que se a gente conseguisse mobilizar a sociedade para que aquilo que não sirva mais, entregasse para a PAI, e a PAI pudesse fazer um trabalho de um bazar de reuso, quanto material a gente evitaria que fosse para aterro, material servível. Material que tem, por que a gente não pode criar uma cultura de segunda mão? Por que tudo tem que ser novo? Se aquilo eu vou usar um pouco tempo, ou de empréstimo, que é a nova tendência do mundo. Então aqui você tem uma sociedade onde você tem o orgânico pode ir para a compostagem ou pode ir para o biogás. Você tem tem o reuso, tem toda a cadeia de reciclagem. Nesse esquema, você tem menos de 10% que hoje a gente não consegue resolver. Esses 10% poderiam até ter uma valorização energética ou um aterro, ou destinação para aterro inerte. Mas, se você colocar como meta 20 anos de ser lixo zero, todos os nossos resíduos podem ser resolvidos de alguma forma. As pessoas perguntam se eu acredito nisso. Bom, eu trabalho com inovação e tecnologia. Eu adoro esse negócio aqui. Tive todos eles, desde o início. Celulares, tive o smartphone e tal. A mesma pessoa, a mesma humanidade, o mesmo ser que inventou esse negócio e que faz filme, grava, faz qualquer coisa. Esse negócio aqui não tem quantos anos? 20 anos desde que começou. O smartphone tem 5 anos, tem 10 anos. Se eu der 20 anos para essas pessoas solucionarem o problema e der recursos para eles, tem algum problema que ele não resolve? A gente chegou à Lua com 10 anos com bem menos tecnologia do que temos hoje. Hoje a gente vai a Marte, só não mandamos pessoas a Marte, porque ninguém, não tem um louco ainda que queira morrer lá. Mas daqui a pouco vai ter um. Então, se a gente tem a capacidade de resolver esses problemas, de construir isso aqui, a gente não tem a mesma capacidade de resolver para onde vai isso. Agora, isso é uma oportunidade para os nossos jovens, para você, estudante. Porque o mundo vai nessa direção. E todo mundo que se fixar em tentar resolver esses problemas tem um grande mercado, tem um grande potencial no futuro. Vai lá. Aqui uma coleta de resíduos da Itália. Vocês estão vendo que uma pessoa, eles têm um caminhãozinho pequeno que eu estava mostrando, Marcos, e lá nós temos outra visão. A visão é que uma pessoa cuida como se fosse um zelador do resíduo de uma área, de uma célula. Então ele tem um carrinho pequeno, um caminhãozinho pequeno, que não atrapalha o trânsito, e ele passa de manhã, depois passa à tarde em outro lugar, na mesma rua. Essa é uma foto do dia da garrafa PET. Ele está pegando só a garrafa PET. Bom, todo mundo sabe que na segunda tarde é o dia da garrafa PET, do plástico. Ele vai pegar só plástico. Ele vai pegar só plástico, vai chegar num lugar que vai ser aglomerado com outros plásticos e vai direto para a indústria de plástico. Quanto a gente ganhou aí de logística? Quanto dinheiro, e tempo e recursos a gente ganhou agora? Porque isso agora é matéria-prima, não é mais lixo. Ninguém precisa separar isso. Isso é como uma mina a céu aberto, uma mina urbana. Eu tenho que passar nas ruas, pegar tudo que é plástico e levar para a indústria de plástico para reciclar. Eu posso fazer a mesma coisa com o óleo de cozinha, posso fazer a mesma coisa com o orgânico, posso fazer a mesma coisa com o papelão, posso fazer a mesma coisa com o vidro. Posso ter um dia, cada 15 dias de eletrônico, não precisa ser toda semana. Né? Posso ter um dia por mês de lâmpada. Porque cada resíduo não precisa ser entregue todo dia igual.
Tem coisas que eu posso guardar mais tempo, menos tempo. Cada dia tem seu dia. Cada material tem seu dia. Como a gente age na nossa indústria, no nosso comércio? É organizar a produção disso. Vai lá. Bom, quais são as vantagens da gente ter uma sociedade de lixo zero? Nós temos a lógica industrial, que é uma lógica de melhoria contínua, de qualidade total com melhoria contínua. Isso quer dizer o seguinte, que isso vai afetar não só a produção, mas quando você implementa numa fábrica um programa de qualidade total, um programa de melhoria contínua, isso vai afetar o comportamento das pessoas. Aquele condomínio que eu mostrei, que tem tudo separado, uma coisa muito interessante que